São 11 horas com 35 minutos. Bom, nós estamos muito felizes por poder contar nessa reta final com o professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. O Écio Costa já está na ponta da conexão e conversa conosco. Écio, faz um tempo que a gente não conversa, vai ser muito importante atualizar os racionais e encontrar um pouco da sua visão neste instante. Obrigado pelo convite, pelo aceite ao nosso convite. Bom tê-lo aqui, bem-vindo. Bom dia, Leonardo, bom dia a todo mundo aí que acompanha a TC News. Eu que agradeço o convite, estar participando aí. Realmente tem bastante tempo, né, que a gente não conversa. Pois é, e digamos que o mundo deu algumas voltas, o Brasil deu mais voltas do que o mundo nesse mesmo tempo. É impossível que a gente não comece a abordar... A gente só não sabe se foi para frente ou para trás, né? Exatamente. Mas é impossível que a gente não comece a abordagem sem mencionar o risco fiscal brasileiro. O que essa longa espera pelo pacote de revisão estrutural dos gastos e as informações que até essa altura circulam a respeito dele permitem antever sobre a eficiência e a real capacidade que o pacote terá de reancorar as expectativas? Porque a desancoragem delas, que permite ver o que muitos classificam como distorções, que embora na dosagem tenham apresentado excesso, no direcional estão apresentando coerência. Uma curva de juros muito esticada, muito salgada, que perpetua a Selic acima dos 13%, e um dólar que está mais para o 6 do que para o 5. Pois é, a gente está aí aguardando há muito tempo que esse anúncio seja feito. Na realidade, é uma dificuldade enorme para o próprio Haddad fazer esse ajuste, porque ele praticamente está sozinho na linha de frente, né, com toda a ala do governo, com a visão expansionista no fiscal, né? E ele, que já foi um grande defensor desse tipo de política, está agora vivendo o outro lado, né, da tentativa de implantação de uma responsabilidade fiscal para o governo. Os últimos 2 anos, né, a gente já está praticamente no final desse ano, foram de déficits muito elevados, apesar de uma arrecadação recorde, né? O dado que foi divulgado ontem para o mês de outubro mostrou, né, uma nova elevação em termos reais de quase 10% da arrecadação de outubro em relação a outubro do ano passado. Mas quando a gente olha o acumulado de janeiro a setembro, que foi recorde também, porque a gente ainda não tem o dado da despesa de outubro, a arrecadação de janeiro a setembro foi recorde, mas a despesa de janeiro a setembro também foi recorde, teve uma elevação muito maior, né, do que a arrecadação. Então você vê um déficit consistente, repetido, né, que precisa ser tratado urgentemente. E o governo, claro, com a política que tem adotado, quem mais contribui realmente para isso. Quando a gente olha os principais causadores do déficit, você tem uma parte, né, previdenciária puxando, né, esse aumento de déficit. E por quê? Porque você tem reajustes, né, bem acima da inflação, né, do salário mínimo, tem o BPC, tem uma série de benefícios, e quando você vai computar tudo isso, traz um impacto explosivo, né, para a Previdência Social. Há outro problema também, que a taxa de desemprego está muito baixa, isso é bom, porém com um nível de informalidade muito elevado. Então, termina não havendo uma maior contribuição para a Previdência. Então, o grande desafio realmente está em frear esse crescimento. A proposta que vai ser anunciada segunda-feira, né, acredito que efetivamente seja anunciada, ela vai tratar muito nesses pontos, né? Vão incluir também os militares, eu acho importante, é algo que na reforma da Previdência ficou de fora, né? Era uma questão aí até política para o Bolsonaro lá atrás, infelizmente ficou de fora, agora precisa entrar, já deveria ter entrado antes, talvez até mais rígido do que está sendo proposto, e reforma administrativa, que é muito importante, a gente não vê ninguém mencionar. Pois é. Então, a preocupação ainda vai se manter
mesmo com essa expectativa aí de cortes de gastos de 70 bilhões de reais, que eu tenho cá também muitas dúvidas. 2026 é um ano eleitoral, né? A gente sabe que, sendo político de esquerda, direita, centro, todo ele gasta mais em ano de eleição porque ele quer ou se reeleger ou ele quer eleger alguém do seu partido, e se ele tem a máquina, ele vai usar a máquina. Fato. Então, essa é mais uma preocupação, porque pode ser um anúncio que, primeiro, no próprio anúncio, ele já seja muito aquém do esperado, né? E, segundo, que na prática, né, lá na frente, a gente vai ver que efetivamente não vai trazer essa redução toda. Talvez a estratégia, estava até aqui nos bastidores acompanhando um pouco a discussão prévia, né, do anúncio de hoje de final de expediente, talvez eles estejam usando essa estratégia de soltar aos pouquinhos, porque não vai ser realmente algo de grande porte. Então, quando chegar a segunda-feira, todo mundo já vai saber exatamente do que se trata, e isso talvez acalme o mercado. Professor, eu só faria um complemento à sua fala, substituindo segunda por terça-feira, porque é essa data que o ministro da Fazenda tem colocado para ancorar expectativas quanto à apresentação. Me parece que você buscou falar terça-feira, acabou saindo segunda-feira. E talvez em resposta exatamente a essa hipótese que você colocou na mesa, é que a curva de juros está avançando cerca de 10 pontos base em toda a extensão, renovando as suas máximas intradiárias. O dólar vai avançando praticamente 0,10%, R$ 5,826, e o Ibovespa tem um avanço de 0,65%, muito puxado por Petrobras, mas em especial pela virada de Vale. Vale, nós cantamos isso aqui, hein? Vale estava caindo 0,18 quando eu chamei a máxima intradiária, Vale agora sobe 0,20, qualquer mudança dessa magnitude entrega pontos para o Ibov, ajuda, assim está Vale 3 entregando pontos. E Petrobras voltou a acelerar, nós temos Petri 4 subindo praticamente 3%. Aqui tem algumas ironias, eu poderia pegar o gancho de Petrobras, professor, para te convidar a comentar o seguinte, aqui só com uma atenção ao tempo, porque às 11h45 nós temos os PMIs. Mas veja só, professor, na retórica, o atual governo cansou de criticar pagamento de dividendo por parte da Petrobras, associando esse gesto a uma certa elite preguiçosa, rentista, que não paga tributo sobre os dividendos que recebe. Bom, roda moinho, roda peão, e de repente a Petrobras anuncia pagamento em 20 bilhões de reais de dividendos extraordinários e, pasmemos todos nós, 7 bilhões e meio praticamente para os cofres do governo, que aceita de bom grado para fechar a conta. Nada como retórica versus prática. Você já, na realidade, respondeu o que eu ia comentar, né? O maior beneficiário da distribuição dos dividendos é o próprio governo, e ele precisa desses recursos para fechar suas contas. Então, como você disse, discurso e prática, né, são bem diferentes. Me preocupa um pouco, ainda falando sobre juros, que essa semana o Boletim Focus trouxe uma novidade preocupante, né? A taxa de juros ao final de 2025 agora está maior do que a taxa de juros esperada, né, ambos esperados, ao final desse ano. Então, isso assim, traz muita preocupação, né, com relação a uma forte desaceleração da economia, né, para o ano que vem, como efeito dessa elevação de juros. Ou seja, vai subir ainda mais, né, para que, de repente, no segundo semestre do ano que vem, você comece a ter uma redução. Então, isso vai ter impacto na arrecadação, tá? E vai ter problemas sérios aí para que o fiscal seja atendido, o déficit zero do arcabouço fiscal. Temos 11h44. Eu ainda quero aprofundar um pouco mais do problema fiscal brasileiro com o professor. Só vou pedir um parênteses agora em função dos PMIs. Vamos para a divulgação dos números. Temos 15 minutos para o meio-dia. Pontualmente chegamos. Vou te falar, viu, professor Écio Costa? Dá um desânimo quando a gente olha para os Estados Unidos e compara com nossa praça aqui. Eu vou te falar. Como tá fácil lá. Lá não tem lei da gravidade. Joga que sobe. Pelo menos até aqui é o modus operandi. Comenta um pouco do que você tem achado ao olhar para os Estados Unidos e se você está vendo riscos no curto prazo para essa atividade tão resiliente. Me preocupa um pouco da eleição do Trump, né?
ele pondo em prática o que ele vem defendendo vai trazer consequências importantes para a economia americana, né? Você tem, se você for olhar no passado, lá atrás, né, na década de 1930, após o crash lá de 29, houve um movimento como esse, com a imposição das tarifas Smoot-Hawley. E nesse momento, o comércio mundial praticamente parou, porque os Estados Unidos, na época, era o maior parceiro comercial, né, da maioria dos países, um papel que hoje a China exerce. Mas os Estados Unidos também ainda tem uma participação relevante. Então, quando você começa a impor tarifas, né, protecionismo, em prol de uma defesa da sua indústria doméstica, parece até algo que a gente vê por aqui, né? Isso termina trazendo problemas inflacionários, trazendo problemas de retaliação, né? Porque se você impõe uma tarifa contra o país, normalmente o país vai impor uma tarifa recíproca para determinados produtos, né? E foi o que aconteceu lá na década de 1930 e pode voltar a acontecer aqui. Então, isso pode aumentar a inflação lá nos Estados Unidos, que vai fazer com que o Fed retome, né, um processo de elevação de juros que pode jogar água no chope aí da Bolsa, né, de todos esses resultados positivos que a gente tem visto. Tá? Veja aqui, por exemplo, o que está acontecendo aqui no Brasil, com o grupo Carrefour anunciando, né, que não vai comprar carnes do Mercosul, né, por conta de questões ambientais, né? Mas, na realidade, para apoiar os fazendeiros franceses. O Brasil, naturalmente, deveria retaliar, né, algum produto francês, né, para que isso pudesse ser resolvido. Porque se não houver a retaliação, você vai ter um problema, né, cada vez maior, porque isso pode contaminar com outros importadores. Então, assim, essa questão do comércio internacional, ela precisa ser muito bem equacionada, porque às vezes você quer atingir o seu público, né, foi com essa plataforma que ele conseguiu se eleger, dentre outros aspectos, né, de imigração, por exemplo, mas essa questão do comércio internacional tem que ser muito delicado. Tá? Existe todo um confronto e geoposicionamento, né, entre Estados Unidos e China, mas se ele expandir isso para o resto do mundo, né, como até o Brasil poderia ser um alvo também de elevação de tarifas, a gente pode ver aí problemas sérios, né, para o dinamismo econômico mundial, né, porque Estados Unidos é uma grande potência, ainda é a maior economia do mundo. A China está chegando perto, né, mas os Estados Unidos têm esse crescimento muito resiliente. Nós temos 11h51, basicamente o alerta que o professor deixa na mesa tem a seguinte direção: deportação de imigrante, taxação contra a China e outros lugares do mundo, fortalecimento da indústria local americana e uma atuação internacional de teor geopolítico ainda inconclusivo, é um kit, no mínimo, inflacionário, em maior ou menor grau, a depender do que a prática entregue em compasso com a retórica. E se isto é uma verdade, o Fed deve ter cada vez menos espaço para continuar cortando juros e, a depender de para onde a coisa vai, terá até que incrementar os juros. É o grande risco enxergado pelo Écio Costa como fator de realização para as bolsas americanas, o que seria a antessala de realizações, por que não, para bolsas pelo mundo. Nós temos 11h52. Pois bem, professor, ainda sobre o pacote de revisão estrutural dos gastos, você citou na sua longa primeira explanação alguns aspectos, algumas mexidas que poderiam ser endossadas pelo Palácio do Planalto a fim de conseguir reancorar expectativas. Por tudo que circula, duas medidas são dadas como certas. A de que Lula teria topado submeter o crescimento do salário mínimo ao arcabouço fiscal, abandonando, portanto, a política que ele mesmo resgatou e que por ele foi endossada lá atrás, além de benefícios que são classificados como privilégios pelo Palácio do Planalto em relação aos militares, que eles, militares, estariam dispostos a colocar na mesa para discussão. Aí os outros campos são muito abstratos, são muito especulativos. Mas, por hora, se vier um número próximo de 70 bilhões, e se essas duas medidas forem colocadas em prática, você acredita que isso vai ser suficiente para ancorar as expectativas? Ou a desconfiança, inclusive com o ano eleitoral de 26 que você antecipou, deve minar essa reancoragem? Como eu já te disse,
Eu acredito que não é suficiente, tá? E também não atende às expectativas, porque você tem essa questão de 2026, como eu já mencionei, que o governo tende a gastar mais. É preciso ir mais a fundo, né? É preciso pensar realmente numa reforma administrativa. É preciso pensar também em muitas das desonerações que existem hoje. Só que aí entra uma problemática tributária também. A reforma tributária ela vai resolver isso em 2033, mas as despesas estão acontecendo agora. Então, se você tirar uma desoneração, isso vai aumentar o custo que vai ser repassado a quem? Aos consumidores lá no final. Então, os consumidores vão bancar com mais impostos esse ajuste fiscal. E aí já há uma pressão política da sociedade muito grande de que a corda está cada vez mais esticada e que não se aguenta pagar mais tantos impostos aqui no Brasil. Então, é algo bastante complexo. A saída, como eu já disse, seria através de redução efetiva de gastos numa reforma administrativa, de você desvincular, por exemplo, os inativos dos ativos em relação a esses reajustes que são dados acima, né, da correção da inflação. Talvez nem deveria fazer a adoção dessa política, mas como é uma política do governo, você pelo menos faria essa desvinculação entre ativos e inativos. Porém, é tudo muito complicador em relação à popularidade do presidente, né, que já está muito baixa. Então, eu vejo uma queda de braço grande acontecendo, né, e no final, acho que quem termina pagando a conta somos nós, né, Sem dúvida. pagadores de impostos. Ô, professor, mas... Só um ponto Por favor, interessante, Léo. Em relação ao comentário lá dos Estados Unidos, eu estava me lembrando, quando eu estava fazendo meu PhD lá na Universidade da Geórgia, eu fui visitar uma fábrica japonesa que estava instalada lá na Geórgia e que tinha trabalhadores americanos, japoneses e latinos, né? E se você impõe barreiras, né, para a imigração, uma fábrica como essa deixa de ser competitiva, né? Ela termina indo embora para outro país ou vai lá para a fronteira, para o México, né, e passa a produzir lá. Então, assim, isso tem que tomar muito cuidado, né, para que você não tire a competitividade das indústrias que já estão implantadas lá dentro dos Estados Unidos. Eu queria arrematar, foi bem legal essa passagem, obrigado por trazê-la, mas eu queria arrematar então o raciocínio fiscal dizendo o seguinte: se você trabalha com esse diagnóstico e ele é tão grave, então você diria que o que a curva de juros está colocando na mesa e o que o dólar está colocando na mesa é a realidade daqui para frente e nos contentemos com ela, porque pode haver uma deterioração ainda maior. Se você diz que o pacote de revisão estrutural dos gastos não vai ser capaz de reancorar e somente uma reforma administrativa séria e estrutural é que talvez fosse capaz disso, o que obviamente não está no radar, né? Não haveria condição política, pelo menos nesse instante, para tal, dá para dizer que você trabalha com o cenário de uma Selic cada vez mais salgada e de um câmbio cada vez mais em direção dos R$6. No seu entendimento, isso não muda? Talvez o câmbio não, mas a Selic elevada sim. Tá? Por quê? Porque você tem uma desaceleração da economia, né, no ano que vem, você continua tendo uma pressão sobre o fiscal porque a arrecadação pode cair, né, por conta da desaceleração da economia. A gente vai ter também cortes efetivos aí desses 70 bilhões, né, uma parte vai acontecer no ano que vem. Então, isso também desacelera o consumo, que desacelera a arrecadação. O governo se colocou numa situação muito complexa, né, onde ele termina alimentando muito o déficit e as medidas que ele vem adotar vão desacelerar a economia e não vão resolver o problema, né? Então, eu acho que o dólar talvez não suba tanto, porque você vai ter uma Selic alta e uma taxa de juros nos Estados Unidos que pode ser que ainda caia, tá?
Então, esse spread faz com que você ajude a conter um pouco o maior crescimento do câmbio. Não deve passar dos R$ 6, talvez passe, né? Mas a expectativa em relação a esse diferencial de juros é que não venha a acontecer. Mas também não acredito numa redução muito forte da moeda, por conta que esse ano, por exemplo, em termos de balança comercial, a gente vai ter uma queda em torno de 30% em relação ao saldo que foi recorde no ano passado. No ano passado foi de 100 bilhões de dólares, esse ano deve ficar em torno de 70 bilhões de dólares. Então, essa queda também tem impacto no câmbio, né, fazendo com que você tenha menos dólares na economia. Então, não deve cair muito, né, o real não deve se valorizar tanto, mas também não deve subir tanto, porque a gente vai continuar elevando os juros aqui, enquanto que no resto do mundo você tem um processo de estabilização ou de redução de taxa de juros. Então, essa é a questão que eu vislumbro para o ano que vem, pelo menos. O que é uma situação bem difícil, por exemplo, para a renda variável, e isso a gente pode aprofundar numa próxima oportunidade. Écio Costa, professor de Economia da UFPE, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, até uma próxima. Foi um prazer, agradeço o convite novamente e estou à disposição para colaborações futuras. E nós teremos maior alegria em recebê-lo novamente. São 11h59.